Não é segredo pra ninguém que o sabre de luz é uma das armas mais cobiçadas da galáxia por diversos motivos. Quando Luke Skywalker segurou um sabre de luz pela primeira vez, o Obi-Wan disse a ele que era uma arma elegante para uma era mais civilizada. E desde então, o mistério e a mitologia ao redor dessas armas só aumentaram. Então hoje, vamos ver todos os tipos de sabre de luz que existem no Canon, que é a história principal, e nos Legends, o universo expandido de Star Wars. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque tem muito sabre de luz pra gente ver aqui. Pra começar, vamos falar do sabre de luz padrão, aquele que todo mundo conhece. E não tem muito o que dizer, né? Esse sabre consiste em uma lâmina de plasma alimentada por um cristal Kyber, que é canalizado em um cabo metálico e podia ser desligado e ligado livremente. É uma arma que exige muita habilidade e treinamento, e só pode ser usada com maestria por usuários da Força. Force Saber ou sabre de força. O sabre de força era uma antiga invenção Hakata, desenvolvida 25 mil anos antes da saga Skywalker, na qual a energia do lado sombrio era canalizada através de cristais sintéticos chamados de cristais de ébano. Sabres de força, assim como sabres de luz, também podiam ter cores diferentes, mas por causa da sua ligação com o lado sombrio, o usuário podia ser corrompido ao usá-lo. Proto Saber ou Proto Sabre. O Proto Sabre foi usado posteriormente pela Ordem Jedi e se inspirava muito no sabre de força. A principal diferença entre os proto-sabres e os sabres de luz mais modernos era que ele precisava ficar conectado a um cabo para conseguir gerar energia. A desvantagem é que ele tinha um tempo limitado para ser usado e por causa do cabo não tinha muita mobilidade. Retro Saber ou Retro Sabre. O Retro Sabre, no entanto, foi usado por um Jedi anos depois, melhorando a tecnologia do proto-sabre com materiais mais modernos. A arma era basicamente igual aos proto-sabres originais, mas superava em muito as suas capacidades. O Retro Sabre era tão potente quanto os sabres de luz modernos. A principal vantagem era que os materiais modernos permitiam breves surtos de energia, deixava a lâmina muito mais poderosa. Sabre de luz de fase dupla. Um sabre de luz de fase dupla possui 2 ou mais cristais Kyber, permitindo que o comprimento da lâmina seja estendido ou encurtado no meio do combate. E o sabre do Darth Vader era exatamente esse. Esse tipo de sabre permite ao portador alinhar os cristais Kyber para mudar o comprimento da lâmina. Essa variante de sabre de luz também era considerada pelos Jedi como obsoleta na época das Guerras Clônicas, sendo vista como um artefato de um período mais violento. Sabre de luz de treinamento. Os sabres de luz de treinamento eram armas não letais usadas para praticar o combate com sabres de luz. Eram frequentemente usados por jovens Jedi no templo em Coruscant, antes de passarem pelo treinamento e construírem sua própria arma. E também era possível ajustar um sabre de luz normal para que ele pudesse ser usado no treinamento. Shoto Saber ou sabre Shoto. Os sabres Shoto eram sabres de luz menores e as lâminas eram consideravelmente mais curtas que o normal. Eles eram usados por lutadores pequenos como o Yoda, já que seria impossível de usar um sabre de luz de tamanho normal, e também eram usadas como arma secundária por duelistas com 2 sabres, como a Ahsoka Tano, e alguns também gostavam de usar 2 sabres Shotos como adagas, como por exemplo o 10º irmão, sabre Tonfa. Os sabres de luz Tonfa podem ser considerados como uma variação do sabre Shoto. Era um tipo raro de sabre de luz, curto com uma empunhadura perpendicular, possuindo um segundo cabo, lembrando um cacetete, e era muito bom para defender de ataques de outros sabres de luz. Uma usuária desse tipo de arma foi a Padawan Maris Brode em sua luta contra o Starkiller. Coitada, não deu nem pro cheiro. Sabre de luz duplo. Esse aqui é um dos mais famosos de Star Wars desde que o Darth Maul apareceu em Ameaça Fantasma. O sabre de luz duplo consiste em 2 lâminas de energia em cada extremidade da ponta. Ele lembra um bastão e é uma arma extremamente complexa de ser usada. Praticamente todos os seus usuários são espadachins e duelistas muito habilidosos, sem contar que essa é uma arma totalmente focada no ataque. Se o sabre de luz era só para defesa, o sabre de luz duplo é puro ataque. Sabre de luz duplo articulado ou Ringed Double Blade. O sabre de luz duplo articulado tem uma dobra no centro do punho. Ele podia ser dobrado para facilitar o transporte, porque ele é bem grande, né? E tanto uma quanto as 2 lâminas poderiam ser ativadas enquanto ele continuava dobrado. E ele era utilizado por alguns guardas do Templo Jedi e pelo General Jedi Pong Krell, que usava 2 desses sabres. Lightsaber Pike ou sabre lança. A lança de sabre de luz tinha 2 variações diferentes. A primeira era basicamente apenas um sabre de luz de lâmina dupla, aquele comum usado pelos guardas do Templo Jedi. Já a segunda
segunda versão realmente parecia uma lança mesmo, com um cabo muito mais longo e com uma lâmina na ponta. É um sabre muito bom para controlar a distância do usuário e do inimigo. Sabre de luz duplo giratório. Esse sabre ficou muito conhecido graças aos inquisidores. É um sabre com uma lâmina dupla, mas que pode ser usado como um sabre comum também, sem contar que ele pode girar, sendo muito eficiente no ataque porque ele pode ser arremessado e também na defesa. E ele até pode ser usado como um helicóptero para escapar de algumas situações pelo usuário. Sabre de luz curvo. Um dos sabres mais queridos entre os fãs e ficou muito conhecido por conta do Conde Dooku, que era um mestre na forma 2 e o sabre era perfeito para ele. O sabre curvo permitia ataques mais precisos e ângulos diferentes durante uma luta com outros usuários de sabre de luz. Porém, ele era considerado um dos tipos mais difíceis de se usar e não era muito útil para defletir tiros de blaster. Então quem usava esse sabre tinha que ser bom mesmo. Split Saber. É parecido com um sabre de luz duplo giratório, porém ele consegue se dividir em dois sabres diferentes, dando a opção do usuário escolher se vai lutar com duas lâminas ou com a lâmina dupla junta. Dark Saber. O Dark Saber é um sabre de luz único criado por Tarre Vizsla, o primeiro Mandaloriano a ser aceito na Ordem Jedi, com uma lâmina preta em forma de espada tradicional e com um cabo feito de Beskar. Dark Saber se tornou um símbolo de liderança entre os Mandalorianos, e diferente dos sabres comuns, ele possui propriedades únicas. Ele é mais pesado e parece resistir ao usuário caso ele não esteja em sintonia com a arma. Sabre de luz com guarda cruzada ou Cross Guard Lightsaber. Ele é uma antiga variação do sabre de luz com 3 lâminas, a principal saindo do meio e outras 2 emitindo energia pelos lados. Esse modelo era bastante utilizado durante o tempo da Alta República. Inclusive, alguns tinham as guardas laterais feitas de ferro sem nenhuma energia dos lados, só para manter a aparência de espada mesmo. Esse tipo ficou bem famoso por causa do Kylo Ren, mas o seu sabre era diferente. Já que o seu cristal Kyber era quebrado, ele colocou as guardas laterais para melhorar a dispersão de energia. Chicote de luz ou Light Whip. Eles foram criados com as mesmas propriedades do sabre de luz, porém eles eram mais longos e flexíveis. E ao invés de apenas um cristal, ele possui vários pequenos cristais. E isso não deixava eles ficarem firmes, o que deu esse aspecto flexível. Os usuários do chicote têm que ser extremamente habilidosos, afinal, essa é uma arma muito perigosa tanto para o inimigo quanto para o próprio usuário. Sabre de luz com blaster. Como o próprio nome já diz, esse é um sabre acoplado com uma pistola blaster, com um tiro mais fraco. Ele dá uma descarga elétrica que paralisa o inimigo e ela não é tão forte quanto um blaster, e o sabre também não é tão eficiente quanto um sabre de luz comum. E ele foi utilizado pelo Ezra durante a animação Star Wars Rebels. Rifle sabre de luz. Esse aqui é um dos mais diferentes, é basicamente um rifle em que sua munição é um sabre de luz. Ele produz um poderoso tiro, já que usa a energia do Crystal Kyber para isso. O rifle pode atirar no máximo 5 vezes antes do sabre dentro dele derreter, e ele foi usado pela mestre Jocasta Nu durante os eventos da Ordem 66. A foice de luz. De acordo com os Legends, essa arma foi utilizada pelo Lord Sith Darth Noctis, e diferente dos outros sabres de luz, esse aqui tem um formato mais curvado que lembra uma foice. Sabre de luz manopla ou Gauntlet Lightsaber. Esse aqui é uma das mais aleatórias, né? É simplesmente uma manobra com 2 sabres de luz acoplados. Uma curiosidade é que no conceito inicial do filme A Vingança do Sith, essa manopla seria usada pelo mestre Plo Koon. Imagina como seria com ele. Eu gostei, eu queria ver isso no filme. Light Foil. Ele não tem uma tradução específica, mas é um pequeno sabre de luz feito para ser usado com apenas uma mão. Lembra bastante as espadas de esgrima, sendo menor e com a energia do cristal mais fina. Era considerado bem fácil de se manusear, tanto que foi utilizada por pessoas comuns sem poderes na força. Sabre de luz Parasol ou sabre de luz guarda-chuva. É um sabre de luz criado por Koro, uma Sith que liderava um grupo de bandidos. Ele parece um guarda-chuva ou um guarda-sol. É excelente na defesa por girar em alta velocidade e também no ataque, além de poder também se transformar em um sabre de luz tradicional. É realmente uma arma muito apelona. Sabre de lava. Esse sabre utiliza um Crystal Kyber de lava, que só pode ser achado em planetas vulcânicos. É bem raro e produz altas temperaturas e pequenos pedaços de lava que espirram e até caem da lâmina algumas vezes. E também é uma arma com poder de destruição extremo. Sabre de luz aquático. Hoje em dia, no canon de Star Wars, sabemos que todos os sabres de luz funcionam embaixo d'água. Mas nos Legends, os Jedi precisaram criar um sabre especial
especial unicamente para isso. Além disso, ele era utilizado por Jedi de espécies aquáticas, como o Mestre Kit Fisto. Proto Blade é uma arma criada para imitar um sabre de luz, com a energia de plasma saindo da ponta. Ela não é tão eficiente e poderosa quanto um sabre de luz original, mas é sim uma arma interessante. Irek Ismaren. E para fechar, esse aqui é um daqueles típicos exageros dos Legends. Esse personagem criou praticamente uma espécie de armadura de sabre de luz, com 8 no total e 2 saindo de seus joelhos. Pois é, cara, isso é a definição de massa velha. Meu Deus do céu. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu demais. Aproveita, deixa o seu like, porque deu muito trabalho de fazer esse aqui, tá? Você viu quanto sabre de luz que eu falei, beleza? E se por um acaso faltou algum, comenta aí, beleza? Quem sabe eu faço uma parte 2. Enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui e que a força esteja com você.